Olá, amigos do canal! Sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que vou falar sobre o manejo da canela preta na cultura da batata. Importante doença nesse cultivo e que pode levar a perdas significativas de produtividade quando medidas de manejo não são bem feitas. Se você ainda não é inscrito no Horta Online, se inscreva e deixe o seu like na confiança que o vídeo de hoje será excelente e compartilhe com seus amigos no grupo de WhatsApp para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. A canela preta é uma importante e agressiva doença na cultura da batata. É uma doença bacteriana causada por Pectobacterium, antiga Ervínia. E essa doença, por que eu digo aqui que ela é agressiva? Ela pode levar a planta à morte rapidamente. Geralmente, sob condições favoráveis, entre 2 e 4 dias, uma planta infectada pode acabar perdendo por completo seus tecidos e sendo levada à morte. E essa morte prematura traz aí um prejuízo com ganho de peso dos tubérculos, baixa produtividade. E mesmo em plantas em final de ciclo, em que você não perde tanto a produtividade, pode haver uma contaminação expressiva dos tubérculos e esses tubérculos terem problema durante a fase de pós-colheita. Então é uma doença aí que preocupa bastante os bataticultores, os técnicos que trabalham com a cultura, devido a essa agressividade e problema aí no pós-colheita. Para manejar Pectobactéria, em função dessa alta agressividade da doença, nós precisamos ter medidas de manejo integrado, medidas preventivas. Vamos elencar uma delas, que seria a escolha da variedade. Aqui eu estou num campo com a variedade Orquestra, material para o segmento de batata fresca, mercado. E essa variedade, outra do grupo dela, seria a Ágata, desse grupo de batatas frescas, que é muito mais suscetível que a Orquestra, no caso aqui para a Pectobactéria. Então, escolhendo a variedade, já é uma primeira linha dentro do manejo integrado, variedade que seja menos suscetível. Normalmente a Orquestra, a gente vê tecidos mais lignificados, mais endurecidos, e que toleram melhor as condições. Então, escolha a variedade, primeira medida do manejo integrado. A outra medida é a época de cultivo. Condições climáticas ideais para a Pectobactéria, para a canela preta, seria alta umidade e altas temperaturas. Então, quando você decide por fazer um cultivo no período de verão, você está na época mais suscetível. Ah, mas como que eu posso fazer, então, quando eu tenho que cultivar no verão? Talvez escolhendo a variedade menos suscetível e adotando as outras práticas que a gente vai comentar aqui na sequência. Então, escolher a variedade, escolher a época de cultivo. Segundo ponto importante, aspectos nutricionais. Eu vou abordar dois deles, manejo de nitrogênio e manejo de cálcio. O nitrogênio, quando em excesso, deixa os tecidos mais amolecidos e diversas enzimas relacionadas com a tolerância da planta pode ter a sua atividade reduzida. Então, tanto eu predisponho a planta por a planta estar mais amolecida, que seria algo mecânico, mas também do ponto de vista bioquímico, eu posso ter enzimas menos ativas, menos ávidas a revidar essa infecção do patógeno. Tem também o cálcio. O cálcio parte tanto pela aplicação em si do cálcio, pela boa nutrição no solo, como também ajustar o potássio, que é um nutriente que seria antagônico na planta. Se eu não manejo bem o potássio, excessos de potássio, comuns em cultivos de batata, são muito relacionados com a questão de você ter mais bactéria, mais Pectobactéria, já que as concentrações de cálcio nos tecidos da planta tendem a reduzir aí em função dessa maior concentração de potássio. Mas nutrientes como o boro, o magnésio, micronutrientes metálicos, nós temos estudos com todos esses nutrientes mostrando a relação deles com a manifestação de Pectobactéria. Então é claro que existem níveis ótimos, quando a gente fala que um
nutriente é importante é o equilíbrio dele com relação aos demais, né? Não é nem de mais e nem de menos. Os desequilíbrios de falta ou de excesso igualmente comprometem a planta, tornando essa planta menos tolerante para a doença. Então é muito importante nutrir bem a planta. Como a doença é favorecida tanto por alta umidade quanto alta temperatura, vou falar da umidade. Então muitos os cultivos de batata no geral, principalmente no Brasil Central, Cerrado de Minas, de Goiás e aqui na Bahia, onde eu estou hoje gravando este vídeo, eles são cultivados sob irrigação. Então se você tem lâminas de água frequentes, baixas e frequentes, você cria uma condição da superfície do solo estar sempre úmida, e nessa condição de alta umidade, você tende a ter muito mais manifestação da doença. Então é interessante, neste manejo de água, você ir aplicar lâminas altas num intervalo mais longo também. É claro que o quanto que você vai poder aplicar em uma única irrigação, se é 8, se é 10, se é 18 milímetros, e em qual intervalo de dia, se é a cada 3 dias, 4 dias, 6 dias, isso vai depender de fatores do solo e da demanda de água no momento, na fase da cultura. Assunto que em breve nós vamos abordar em nosso canal, falando aí aspectos outros do manejo da irrigação. Fato é, lâminas o mais distante possíveis, com lâminas de água maiores, é melhor do que lâminas frequentes. Em cultivos de inverno, em que normalmente você controla a umidade e as temperaturas são mais baixas, se você tem uma manifestação muito alta de Pectobactéria, desconfie primeiro do manejo da água. Pode estar com excesso de água, lâminas muito frequentes, e desconfie também do nitrogênio. Revise o seu protocolo de manejo de nitrogênio. Este ano, nós estamos com o inverno nos estados de Minas, Goiás e Bahia, um pouco mais quente que o normal. Especialmente as temperaturas mínimas não estão tão mínimas, né? Estão um pouco mais altas. Isso daí é um fator que predispõe mais à ocorrência da doença. E a gente tem que estar aí manejando melhor a água e o nitrogênio para que não tenha aí níveis epidêmicos, né? Muita perda de planta devido à ocorrência de Pectobactéria da canela preta. E depois vem outras medidas. Por exemplo, eu fazia a montoa mais precoce, para que gere menos dano mecânico durante a montoa, ter um material propagativo sadio. Então, o campo de semente eu tenho que ter um nível de rigor, não aceitar plantas doentes. Se tiver muita planta doente com Pectobactéria, esse campo, infelizmente, ele tem que ser descartado. Que a chance de eu ter problema nas gerações futuras vai aumentar muito, especialmente se essa geração futura for num período mais quente, mais úmido, tá? Então, um campo de semente bem conduzido, no tocante a plantas de qualidade, de sanidade, ter um preparo de solo bem feito para que, quando eu vá colher os tubérculos sementes, eu não tenha dano mecânico, horário de colheita, evitando colher batata em horário mais quente, boas práticas de barracão, que visam tanto reduzir dano mecânico, quanto promover a adequada suberização, ou seja, aquela formação daquela casca, parecendo aí vamos dizer assim, um chinelo velho, né, na superfície do tubérculo. Aquilo ali é fundamental para você ter aí um controle efetivo de esporos que estejam eventualmente sobre o tubérculo. Adicionalmente, nós podemos pensar em aplicações foliares. Os principais produtos aí que a gente pode pensar são os cúpricos. Tá? Diversos cúpricos são registrados e recomendados no manejo de Pectobactéria na cultura da batata, sempre de forma preventiva, tanto na linha dos óxidos, hidróxido como oxicloreto. E também nós podemos pensar em isolados de bacilos. Existem alguns isolados de bacilos que podem proteger os tecidos da planta, de forma que quando o esporo de Pectobactéria vai ali chegar, aquele espaço já está ocupado, não deixando então a doença evoluir. Tanto a aplicação de cúpricos quanto os isolados de bacilos, essas aplicações foliares protetivas, elas têm um caráter secundário, ou seja,
não tem eficácia de controle alta, devido a essa alta agressividade da doença, e você precisa se basear, tem que ter como pilar de sustentação do seu manejo, realmente, qualidade do material propagativo, manejo de água e manejo de nutrição, especialmente dentro de nutrição, eu vou colocar 50% do peso da nutrição em nitrogênio. Se você não adota essas medidas, você realmente vai ter aí muitos problemas com a doença. É claro que essas aplicações, quando você vai usar um isolado de bacilos que eu disse, tem que ser isolado, adequado e com eficácia comprovada nessa doença. O nosso departamento de pesquisa executa diversos experimentos para avaliar sempre novos produtos que estão sendo lançados, que estão sendo colocados à prova, e alguns realmente pode dar boa eficácia de controle, mas sempre solicite, cobre o laudo de eficácia, porque isso é importante, porque muitos bacilos têm outros objetivos, como as manchas foliares, pragas ou mesmo patógenos de solo. Alguns, adicionalmente, pode ter efeito no manejo da canela preta. Então, foram as dicas para a gente conviver e melhor manejar a canela preta. Revisa aí no seu protocolo de manejo quais práticas você está adotando, quais você pode implementar para conviver de forma mais harmoniosa com essa difícil e importante doença na cultura da batata. Se nessa altura você ainda não inscreveu no canal, se inscreva, e se não deixou o like, é louco. A última medida de manejo da Pectobactéria é inscrever no Horta Online. Inscreva aí no Horta Online, que as bactérias, a Pectobactéria vai sair correndo aí da sua lavoura. Interaja conosco aqui no Horta Online, diga aí o que mais você quer que eu fale no canal. Interaja conosco lá também no Instagram, leonardo.aquino.ipacer, e vá nos acompanhando nas redes sociais. Sempre aí um vídeo novo falando sobre o manejo das hortaliças e levando conhecimento para os nossos técnicos e produtores. Um abraço e até a próxima.